Aqui no final da trilha, eu acabei de fazer uma irrigação na natureza, se é que você me entende. Acabei de dar aquela bela mijada pra natureza e pensei assim, que se existisse uma série mijando pelo mundo, você vai viajando e mijando assim em uma árvore em cada lugar que você vai, em cada cidade que você conhece. Mas enfim, pensei também no seguinte, como que o ser humano se afasta da natureza cada vez mais. E, tipo, quanto mais avança a parte tecnológica, a parte científica, e sendo a parte científica, inclusive, que prova que nós, seres humanos, somos uma espécie da natureza, somos um primata, somos um animal, um mamífero, que nascemos na natureza, não fomos criados em laboratórios. Talvez nossos ancestrais, né, australopithecus lá tenham sido criados no laboratório e daí passou uma questão de evolução natural, porque a evolução passa pela questão da atmosfera do planeta, porque o chão, o ar, o mar, tudo por ter toda essa composição de elementos químicos que tem, tanto por cento de oxigênio, tanto por cento de gás carbônico, tanto por cento de ferro, tanto por cento de ouro, tanto por cento de isso, tanto por cento daquilo, pelo planeta ter essa configuração, digamos assim, é que permite que o nosso corpo exista dessa forma que existe. E é o que permite que todos os outros corpos que existem aqui nesse planeta, na forma que existem, existam. Porque são corpos que foram evoluindo de uma espécie após outra, de acordo com a evolução do próprio planeta, da própria atmosfera. Com as alterações da atmosfera se criam as alterações dos corpos físicos que habitam essa atmosfera, que são congruentes, não sei se congruente é a parada, mas que é a atmosfera que permite que a gente exista. Se a atmosfera fosse outra, seriam outros tipos de corpos de vida que estariam existindo aqui, e não nós. Mas estava pensando nessa questão de afastar da natureza, igual eu estava falando, que é como que a galera afasta tanto da natureza, assim, que hoje em dia é um conceito que fala assim, nossa, ele mijou numa árvore no meio da rua. Isso é errado, isso é nojento, isso é porco. Velho, olha o nível de tanto que a gente afastou da natureza, porque a urina, as fezes, ela tem hoje em dia a consistência que tem, o cheiro que tem, as coisas que tem, por quê? Por causa da alimentação, dos produtos que existem e que não foram criados na natureza. Alguns dos produtos até pegaram elementos que foram criados na natureza e misturaram com outros elementos para se chegar ao produto final. E a gente come pra caralho, a gente bebe pra caralho e tudo mais. Então, assim, chegou ao nível também do conceito da arrogância, do ego tão grande que mijar numa árvore, que é uma coisa natural, que é totalmente natural se você for estudar a história. E como tudo isso que eu acabei de falar, o ser humano fazer parte da natureza. O que todos os animais fazem na natureza? Mijam na árvore, mijam no arbusto. E tipo, gato, cachorro, por exemplo, quando caga no chão, eles enterram. Eles têm essa consciência. Apesar de não ter toda a sociedade, né, o conceito de sociedade, apesar que tem alguns gatos e cães que tem casinha, né, que tem roupinha, que vai no psicólogo, que vai no terapeuta, que fica hospedado em hotel e tudo mais, como se fosse ser humano. Mas não é por vontade dele, não é ele que está pagando, ele nem precisa trabalhar para pagar por isso. Porque tem as pessoas que pagam isso para eles, tem essas pessoas que fazem isso por eles. Na verdade, tem essas pessoas que fazem isso por elas mesmas, para elas se sentirem bem, achando que elas estão fazendo aquilo ali que é o melhor para eles, né? Mas tem essa questão, né? Cada um sabe o que é melhor para si também. Mas a questão é como que o ser humano se afastou da natureza a esse ponto de só de existir esse conceito de mijar na árvore e criar essa repúdia, essa coisa, e muitas pessoas acharem totalmente errado, totalmente innatural, né? Totalmente oposto ao natural. Algumas pessoas acharem até um crime. Como que a humanidade perdeu o sentido, a lógica, a razão? Por causa do ego, por causa da arrogância. Porque para chegar nesse nível só assim, que é igual acontece, eu não lembro qual país da Europa que foi, se foi na Alemanha ou se foi em Londres. Um conhecido meu teve lá e ele tava me contando que lá no metrô, ele chegou lá e ele viu que tinha lá os portais com as catracas e tinha 2 portais sem catraca nenhuma. E aí ele olhou em volta, não tinha polícia, não tinha câmera, não tinha nada. Ele viu a faxineira do metrô, chegou na faxineira do metrô e perguntou: que são aqueles 2 portais que não tem catraca?
Daí ela falou assim, aquilo lá quando você tá sem dinheiro, você passa por ali. Aí ele falou, mas e se eu tiver com dinheiro e for passar por ali, não tem câmera, não tem ninguém vigiando e tal? Ela virou, nossa, por que alguém faria isso? Então, tipo, essa inocência que existe até hoje, que ainda resiste em alguns lugares na Europa até hoje, era para ser o natural em todos os lugares do mundo. Era para ser o natural do ser humano, da espécie humana, de tipo, não ver razão, não ver motivo para a pessoa estar com dinheiro, tentar passar na catraca ali de graça, tentar passar por onde não tem catraca para poder usar o metrô de graça. Sendo que o metrô é de graça para quem não tem dinheiro. Mas se você tem dinheiro, você paga pelo metrô porque você tem dinheiro para isso. Simples assim, natural, igual mijar na árvore. Mas, né, os conceitos do ego, principalmente do ego, entre outras coisas, né, parece que avança. Então, quanto mais avança a questão da tecnologia, mais avança o ego, o conceito de querer afastar da natureza, de querer impor que o mundo é só seu, para ser da sua maneira, que as pessoas têm que ser da maneira que você tolera, da maneira que você aceita, pelos seus conceitos, pelas suas réguas que você usa para medir a moral, o que é certo, o que é errado, isso e aquilo. Pelas suas crenças limitantes, do jeito que você foi ensinado, do jeito que você foi doutrinado, desde que veio para esse mundo. Então, assim, aquela história, né? Uma mentira contada 1000 vezes pode se tornar verdade. Falsas verdades, mentiras verdadeiras. Então, tem que parar para pensar, né? Nas coisas. Pensar muito. E o vídeo fica por aqui porque já tá grande pra caramba. Paz pra todos, fui.